Shalom, meus queridos amigos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, uma alegria, né? E fazer um vídeo, falar de um assunto importantíssimo, né? Nós procuramos sempre escolher assuntos importantes, cara, mas esse aqui é de suma importância, para a gente ver a visão que tem muitos ricos, principalmente aqueles ligados à política, em relação ao pobre. O pobre é simplesmente um nada na mão de certas pessoas, né? Então vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo e a resposta da ministra Damares, sensacional, perfeita, agiu corretamente. Bom, não era coisa para a gente ficar espantado, né? A ministra Damares sempre dá uma resposta perfeita na hora certa. Vocês viram que essa semana teve aí a esposa do Dória, né? Bia Dória, certo? Que não deve ter problemas financeiros, de jeito nenhum. Não deve ter problema de alimentação algum. Eu acho que ela jamais experimentou um marmitex, é claro, né? Por isso ela falou com tanta propriedade de marmitex, certo? E ela com a socialite Val, eu não lembro o nome dela aqui, Val alguma coisa aí, Val Marchiotti, é isso aí. Então, as duas conversando, mas as duas pessoas que a Val, pelo que eu sei, já foi uma pessoa pobre, deveria ter um pouco mais de sensibilidade, né? Um pouquinho mais ela deveria ter em relação a isso. E contradizer o que a esposa do governador falou. Não, a senhora está falando isso aí, mas está errado, está errado. Eu já tive situação difícil, eu sei o quanto faz a diferença um marmitex, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que a ministra Damares falou. A resposta da ministra Damares a Bia Dória. É correto, sim, dar marmita a pessoas em situação de rua. Porque a Bia Dória falou que não é certo dar marmita para as pessoas. Entendeu? Então é assim, né? Por quê? Porque a rua é um atrativo. Eu pensei que mansão era um atrativo. Eu pensei que muito dinheiro doado para fazer campanha eleitoral era atrativo. Eu pensei que muito dinheiro, aviões, vidas lá fora, em Paris, Miami e tudo mais, era atrativo. Mas não, ela nos ensinou que a rua é um atrativo e que nós temos que incentivar as pessoas a sair da rua. Tá bom? Enquanto as políticas de governantes obrigam as pessoas a cair na miséria, não trabalhe, fique dentro de casa, certo? Não saia para buscar o pão de cada dia, porque é perigoso, tá bom? Morrer de fome não tem problema nenhum, não pode morrer de doença, mas de fome não tem problema algum. Então fica muito fácil para uma pessoa que não fica em casa, que deveria ficar, mas não fica, né? Comendo uvas, comendo caviar, comendo camarões, lagostas, vinhos importados e tudo mais. Fica muito simples dizer não dê um marmitex para quem está com fome na rua. É muito fácil, é muito simples fazer isso sentado num sofá, tranquilo, acomodado, com um aquecedor em casa, ar-condicionado em casa, com uma televisão de 300 polegadas, né? É muito simples, é fácil. Certo? Mas a pessoa vai para a rua por quê? Porque é atrativo, é tão bom. A rua, passar frio, comer resto, comer lixo, não é? Então ela dá um conselho aqui, segundo ela é bom. O vídeo em que Bia Dória conversa animadamente com a socialite Val Marchiotti sobre a questão dos mendigos que transitam pelas ruas viralizou nas redes sociais. É importante saber que ela é a primeira dama de São Paulo, né? Isso deveria ser de responsabilidade dela. Cuidar dessas pessoas com tratamentos médicos, com alimentos, com agasalhos, com abrigos, né? E a gente vê que ela dá um conselho maravilhoso. Não dê comida. Então, se ele tiver com fome, não dê comida, porque assim ele sai da rua. É bacana, ele só não tem para onde ir, mas ele sai da rua, segundo ela. A esposa do pequeno ditador, a esposa do Dória, o pequeno ditador, disse que a rua é um atrativo. Foi ela que falou. A rua é um atrativo, nossa rua é tão bom.
É tão bom viver na miséria, na rua, jogado, né? E que é errado dar marmita a mendigos. Exato, para ela que é servida por empregados de todo tipo, né? Então você dá uma marmita para um mendigo, é errado. Nossa, mendigo, ele tem que saber dar valor. Então, o mendigo vai trabalhar, nossa, mas não tem emprego. Então ele tem que sair da rua, mas ele não tem para onde ir. Não, mas ele tem que se virar. É assim, segundo ela, né? Após a declaração da primeira-dama de São Paulo e a afamada socialite soltaram gargalhadas. Ainda riram de tudo isso, acharam muito engraçado. A piada dela foi sensacional. Uma piada que faz qualquer pessoa rir. Não dê marmita para o mendigo. Que piada engraçada, hein? Isso vai virar música, né? Na sequência, veio uma nota da ministra da Mulher, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a pasta comandada por quem? Damares Alves. Ela rebateu a fala de Bia Dória sobre doação de marmitas a moradores de rua. Então vamos ver aqui a nota dela. A população em situação de rua precisa de políticas públicas bem definidas. Essa condição que desnuda o ser humano da sua dignidade precisa ser enfrentada com projetos que efetivamente promovam a saída da situação de rua, tá bom? Portanto, aqui já está falando claro que é obrigação do governante, certo? No caso, a primeira-dama, ela normalmente tem essa função, tá? É obrigação do governo e do governante de ajudar essas pessoas a sair da rua. Não é simplesmente, olha, deixa ele com fome que ele sai da rua. Não, ele não se vira, não. É o governante que recebe salário do Estado. É o governante que é pago pelo Estado, que foi eleito pelo povo, que tem que dar um jeito nisso. E ele tem que criar condições para essas pessoas saírem da rua. Não é simplesmente deixar ele com fome, sem um marmitex, para ele se virar e sair da rua, não. Tá certo? O Ministério, eu esqueço aqui o nome, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está acima disso e tem trabalhado propondo aos estados e municípios um caminho para mudar essa história, tá certo? Isso sim, está se fazendo algo para tirar as pessoas da rua. Mas enquanto não tira, mata a fome, viu? Viu, senhora Bia? A senhora não tem preocupação com fome. Quem está na rua tem. Então tem que ser feito política para tirar da rua, sim, eu concordo. Tem que tirar da rua. Só que, enquanto as políticas não vêm, enquanto não se faz nada, se mata a fome, se cuida das doenças, se agasalha as pessoas, viu? Não é simples como a senhora está pondo, não. É brincadeira, né? Então tá aí, o Ministério, ele tem trabalhado propondo a estados e municípios um caminho para mudar essa história. Mas enquanto esses projetos não estão implementados, a primeira ação que nós precisamos pensar não é a única, é claro, né? É dar a essas pessoas o que comer, o que beber, o que vestir, como se cobrir durante a noite, porque a senhora está no seu quarto quentinho, numa cama bem macia, essas pessoas dormem em cima do papelão na rua com frio, certo? Então não é simplesmente tira o que ela tem para ela sair da rua, ela não tem para onde ir. Vocês têm que dar condição para que ela tenha para onde ir. É correto sim dar marmitas às pessoas em situação de rua e ainda abrigo, moradia e dignidade. São coisas que a mulher de Dória e a socialite deslumbrada jamais compreenderão. A socialite, eu já vi a história dela, ela já passou por privação, por vida difícil, deveria ser um pouco mais sensível. Eu fiquei decepcionado, porque eu achei que a senhora chegaria e contradiria essa mulher. Não, a senhora está errada. A senhora está errada. Eu sei o que é ter uma condição ruim, faltar as coisas, passar fome muitas vezes. Eu sei o que é isso. Então, tem que alimentar sim. Você não tem que incentivar a pessoa
a viver na rua. Você tem que fazer o necessário. E o necessário, o mínimo necessário, é dar o que comer, é dar o que beber, atendimento médico, cuidar dessas pessoas. Não é simplesmente esquecer, não. Porque eu vejo políticos aí montados no dinheiro, recebendo doações para fazer campanha eleitoral, para depois enganar o povo, para depois combater o próprio povo. Está um monte de políticos hoje que foram eleitos pelo povo com dinheiro doado, muitos com dinheiro doado. Outros pegam o dinheiro do próprio governo e usam para fundo de campanha, certo? Se eles, políticos, que são milionários, ricos, milionários, muitos, certo? Podem receber doação, um pobre não pode receber um marmitex. A senhora acha que é um atrativo a rua? E a política não é um atrativo? O seu marido é político. A senhora deveria ter responsabilidade no que fala e no que faz. E não atacar um pobre coitado que não tem como se defender. As pessoas na rua precisam, no mínimo, comer. E não adianta vir com a história, não, porque muitos são viciados aqui. Não interessa. O ser humano, ele precisa se alimentar, ele precisa beber, ele precisa do mínimo de dignidade. E quem deve fazer isso é o governante, que recebe impostos, e é para muitas coisas, inclusive isso. Que Deus tenha piedade da senhora, pelas suas palavras, e que a senhora mude seus pensamentos em relação ao povo que está na rua. Porque muitos estão na rua porque perderam o emprego, principalmente agora. Muita gente foi para a rua porque perderam o emprego por causa dessa doença, e que o seu marido obrigou as pessoas a não trabalhar, obrigou as pessoas a não buscar o seu pão de cada dia. E muitos não tiveram como pagar aluguel, não tiveram mais como fazer nada e foram para a rua. Então o atrativo não é a rua. Atrativo foi aquilo que os governantes provocaram. Isso foi um atrativo para jogar as pessoas para a rua. E o seu marido é um deles. Shalom, um forte abraço para todos, que o Eterno te abençoe e guarde.